Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Código da Vida. Para quem não me conhece, eu sou o professor José Souza e hoje iremos trabalhar legislação do SUS, princípios e diretrizes. Vou estar te ensinando aqui um macete massa para você gabaritar todas as suas provas, tanto de concurso como de residência ou mesmo aquela sua prova de graduação, beleza? Então antes de iniciar, aproveita, já se inscreve, curte, compartilha e também não esquece também de ativar o sininho, porque assim você sempre receberá notificações, beleza? Então após a vinheta, vamos iniciar a nossa aula. E já estamos de volta aqui na nossa aula sobre princípios e diretrizes do SUS. Então, antes de iniciar a resolução dos exercícios, eu preciso te passar aqui um macetezinho. Primeira coisa, onde que nós encontramos os princípios e as diretrizes do SUS? Os princípios e diretrizes a gente vai encontrar, pessoal, tanto lá na nossa Constituição Federal, no artigo 198, a gente vai encontrar alguns desses princípios, que aqui a gente pode observar, que eu trouxe para vocês. No artigo 198 ele fala o seguinte: as ações e serviços públicos de saúde que integram uma rede regionalizada e hierarquizada constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Então preste atenção, aqui ele vai estar te passando 3 diretrizes que também são princípios. E essas diretrizes, pessoal, elas não caem em prova não, elas despencam. Então vamos prestar bastante atenção, porque elas sempre vão ser cobradas aí tanto em prova de concurso, como mesmo nas provas aí de residência ou as provas de graduação. Geralmente os professores tendem a cobrar esse tipo de conteúdo, beleza? Então, dentre essas diretrizes que a gente vai encontrar aqui, que a gente também vai ver elas lá sendo mensurado novamente na Lei Orgânica 8.080, que a gente vai ver, que é onde a gente vai encontrar os demais princípios e diretrizes do SUS, a gente também vai encontrar esses daqui sendo repetido lá, beleza? Então, na Constituição Federal a gente vai ter a descentralização com direção única em cada esfera de governo, o atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas sem prejuízo. Isso é bem importante vocês lembrarem disso, pessoal. O atendimento integral, ele diz que é o quê? Com prioridade para as atividades preventivas sem prejuízo dos serviços assistenciais. O terceiro aqui é a participação da comunidade. Lembra disso, pessoal, participação da comunidade é uma diretriz do SUS, está lá na nossa Constituição Federal de 88 e a gente também vai ter lá na nossa Lei Orgânica da Saúde, Lei número 8.080. Os princípios e as diretrizes do SUS, eles estão na nossa Constituição Federal de 88, como eu falei para vocês, e eles estão reafirmados na nossa Lei Orgânica, Lei número 8.080, de 1990, a partir do artigo 7º, no capítulo 2 dessa lei. Então, como princípios e diretrizes aqui, a gente vai ter, pessoal, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Esse princípio, pessoal, como eu já tinha falado para vocês na aula anterior, ele é um dos mais importantes, porque a partir da universalidade da assistência ao serviço é que a gente vai ter ali a extinção daquele modelo de assistência em saúde em que você precisaria ou ser indigente ou estar em um trabalho formal, né, com carteira assinada, para você ter direito ao acesso à saúde. Então a universalização, ele é um dos principais princípios aqui do SUS. Segundo, a integralidade da assistência, e essa integralidade da assistência, ela deve ser entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Ou seja, pessoal, quando a gente fala de integralidade, é ofertar o todo para aquele indivíduo de acordo com a necessidade dele, né? De acordo com a necessidade que ele vai chegar ali naquela unidade de saúde. Terceiro, preservação da autonomia das pessoas na defesa da sua integridade física e moral. Quarto, igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. E aqui, pessoal, sempre que a gente falar de igualdade, é super importante que a gente lembrar de equidade. Porque nas provas, principalmente de concursos ou mesmo aquelas provas de residência e de graduação, geralmente essa palavra ela vai vir como sinônimo de igualdade. Sempre que vocês pensarem em igualdade, vocês pensem automaticamente em equidade. Quinto, direito à informação,
as pessoas assistidas sobre a sua saúde. Sexto, divulgação de informação quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelos usuários. Sétimo, utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e também a orientação programática. Oitavo, participação da comunidade. Nono, descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo. E essa descentralização ela tem que ser com ênfase na descentralização dos serviços para os municípios e também na regionalização e hierarquização da rede dos serviços de saúde. Décimo, integração em nível executivo das ações de serviços de saúde, meio ambiente e saneamento básico. 11º, conjugação de recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e também dos municípios na preservação dos serviços da assistência à saúde da população. 12º, capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. E quando a gente fala de capacidade de resolução, pessoal, isso basicamente significa dizer que independente do nível em que esse usuário ele venha chegar até os nossos serviços de saúde, né, quando a gente fala de nível na atenção primária, secundária ou terciária, ambos esses níveis eles têm que ter a capacidade de resolver aquele problema ou de direcionar esse usuário para aquele nível de exigência que ele vai precisar ali naquele determinado momento, certo? Ou seja, na atenção secundária ou mesmo na atenção terciária. 13º, organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. E por último, o 14º, que é a organização de atendimento público específico e especializado para as mulheres vítimas de violência doméstica em geral. Agora que vocês já estão familiarizados com esses 14 princípios do SUS, eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha, que essa tabelinha ela vai organizar esses princípios como princípios doutrinários ou princípios organizativos. Essa forma de organização desses princípios em doutrinários ou organizativos, isso não está de fato inscrito na Constituição Federal, nem na Lei 8.080. Porém, nos concursos ou mesmo nas provas de residências e também de graduação, os professores eles tendem a separar esses princípios em dois, como sendo princípios doutrinários e princípios organizativos. Esses princípios doutrinários, vocês também podem ver em provas como eles sendo descritos como princípios ideológicos do SUS, beleza? E é bem simples aqui o macetezinho para vocês lembrarem. A gente trouxe aqui essa tabelinha para vocês. A gente tem aqui, ó, como princípio doutrinário ou ideológico, a universalidade, a integralidade e a igualdade. E essa igualdade, pessoal, é super importante que vocês lembrem que ela vai ser... sempre que a gente pensar em igualdade, a gente tem que pensar no sinônimo que é o quê? Equidade, que é ofertar de acordo com a necessidade daquele indivíduo. Esses três princípios, pessoal, eles são os princípios doutrinários ou ideológicos. Os demais, todos eles são classificados como princípios organizativos. E daí eu trouxe aqui três e geralmente eles estão em prova, sendo cobrados como princípios organizativos do SUS, que são eles: a descentralização, a regionalização e hierarquização e a participação da comunidade. Lembra desses três aqui, pessoal, que eu trouxe para vocês, tanto doutrinário quanto organizativo, porque é batata. Eles não caem, não, eles despencam nas provas aí, em todas as bancas. Então é super importante que vocês já cheguem na prova já sabendo disso daí, porque já é uma questão aí garantida, ok? Então vamos resolver aqui as nossas questões para a gente treinar essa parte de princípios e diretrizes. Então, antes de iniciarmos a resolução aqui dos exercícios, só relembrando vocês que se você ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento, se inscreve, ativa o sininho para você sempre receber notificações e também curta se você gostar do vídeo e não se esqueça de compartilhar também para que outras pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Então vamos iniciar agora a resolução dos exercícios. E a questão número 1, ela fala o seguinte, pessoal. A Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8.080 de 1990, ela especifica em seu artigo 7º o que são os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, ou seja, do SUS, né? Então vamos ver aqui o que ele fala aqui nas alternativas
e sempre naquele mesmo macete, né? Eu vou aqui falando para vocês, explicando o que está errado aqui na questão, beleza? Na letra A, ele fala o seguinte: universalidade do acesso aos serviços, isso daqui é um dos princípios do SUS, beleza? Igualdade da assistência à saúde também é um princípio do SUS, e centralização das decisões no nível federal. Isso daqui, pessoal, a gente já de cara, a gente já vê aqui que essa questão ela tá errada, né? Como a gente sabe que um dos princípios é a descentralização e não centralização das decisões, beleza? Então, a alternativa, a letra A, tá, ela tá errada justamente por conta disso daqui. Vamos ver o que diz na letra B. Universalidade do acesso aos serviços de saúde, está ok. Igualdade da assistência à saúde, beleza também. E integralidade da assistência à saúde. Os três são princípios do SUS, então aqui a gente tem o nosso gabarito da questão número 1. Letra B, de bola. Vamos só ver o que tem aqui de errado nas outras alternativas para que a gente fique fera aí na resolução dos princípios e diretrizes do SUS. Então, na letra C, ele fala o seguinte: universalidade do acesso aos serviços de saúde, beleza. Priorização da saúde suplementar. Não, pessoal, não tem priorização de saúde suplementar, ok? Então, aí que essa a integralidade da assistência, ela é um princípio, mas a priorização não. Então, aqui, letra C está errada por conta disso. Na letra D, ele já começa a questão falando centralização. Então, centralização a gente já sabe que está errado. Então, aqui na letra D, centralização das decisões no nível federal. Isso daqui é o que traz aqui no enunciado errado. A letra E fala o seguinte: universalidade do acesso aos serviços, beleza. Igualdade da assistência à saúde e priorização da saúde suplementar. Então, como a gente já viu, priorização não é um dos princípios do SUS, então a letra E também está errada por conta disso. Vamos ver então a nossa questão número 2. A questão número 2 ele fala o seguinte, pessoal: entre os princípios e diretrizes do SUS estão a... Então vamos ver aqui o que ele fala na letra A: centralização e universalidade. Como eu já falei para vocês, o princípio que a gente tem no SUS é descentralização. Grava bem isso, como eu falei para vocês, tem três que geralmente caem em prova, que é a descentralização, a regionalização e hierarquização de serviços de saúde e a participação da comunidade. São os três organizativos que mais caem. E daí lembrando que os três princípios ideológicos ou doutrinários, né, a gente vai ter a universalidade, a integralidade e a equidade, que a gente vai lembrar que também pode vir em prova como igualdade. Na letra B ele fala o seguinte: participação da comunidade. Participação da comunidade de fato é um princípio do SUS, porém autonomia, pessoal, não é um princípio do SUS. Então aqui a gente vê que a letra B também está errada. A letra C fala o seguinte: universalidade, beleza, universalidade a gente viu que é um princípio do SUS, inclusive é um princípio doutrinário do SUS. E a integralidade, de fato, tanto a universalidade quanto a integralidade são princípios do SUS, então aqui a gente tem um gabarito da nossa questão número 2, letra C de casa. Vamos saber o que está errado aqui na letra D e na letra E. Na letra D ele fala o seguinte: complexidade e igualdade. A igualdade ela é um princípio, porém a complexidade não é princípio do SUS. Então, por isso que a letra D está errada. Letra E: integralidade e centralização. Como eu falei para vocês, a integralidade ela é um princípio do SUS, porém a centralização não é. Então aqui a letra E também está errada por conta disso. E a questão número 3, pessoal, ela fala o seguinte: assinale a opção incorreta. Pessoal, dica: sempre que tiver uma questão que peça para você marcar a alternativa incorreta, de antemão já grifa logo que você está procurando a resposta errada, para isso ficar na cabeça de vocês, porque muitas das vezes a gente está ali na correria de tentar resolver uma questão de prova e acaba errando por besteira. Então aqui a gente vai procurar a alternativa errada em relação aqui aos princípios e diretrizes conforme a Lei 8080 de 1990. E a letra A ele fala o seguinte: as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal. Corretíssimo, pessoal. A letra A inteira é um recorte daquilo que a gente tem lá na nossa Constituição Federal, então aqui letra A está correta. Letra B:
prestar assistência às pessoas por intermédio das ações de promoção, proteção e recuperação à saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas, é um princípio do SUS. Aqui, pessoal, a gente tem o nosso gabarito. Por quê? Porque prestar assistência às pessoas por intermédio das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com realização integrada das ações, como ele está falando aqui, isso daqui não é um princípio do SUS. A gente vê isso de fato na lei, isso é um dever do Estado, né? Prestar assistência às pessoas por intermédio das ações de promoção, proteção e recuperação. Então eles inverteram aqui, beleza? Então isso daqui vai ser um dos serviços que vai ser ofertado pelo Estado, né? A forma como o Estado ele vai ofertar os serviços de saúde, tendo em mente ali que ele deve seguir as ações de promoção, proteção e de recuperação à saúde, porém isso não é um princípio de acordo ali com aqueles que estão descritos na Lei 8080, beleza? Então, gabarito aqui da questão número 3, letra B de bola. Vamos só ver o que ele fala mais aqui nas outras alternativas. Na letra C ele fala o seguinte: igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, e o direito à informação às pessoas assistidas são princípios do SUS. Ok, pessoal, beleza, aqui tudo certinho. E só lembrando mais uma vez que sempre que vocês ouvirem a palavra igualdade, vocês têm que lembrar aqui que igualdade ela vai ser sinônimo de quê? De equidade. Na letra D ele fala o seguinte: a universalidade de acesso a serviços de saúde em todos os níveis de assistência, ela é um princípio do SUS. Ok, tá certíssimo, a universalidade, ela de fato, ela é um princípio do SUS. E na letra E, ele traz a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades e alocação de recursos e orientação programática são princípios do SUS. Corretíssimo também, a utilização da epidemiologia ela é um princípio do SUS. Então, como a gente viu no início da nossa aula. Então, vamos para a nossa questão de número 4. E na questão de número 4, pessoal, ele fala o seguinte: a Lei 8080 define os princípios e as diretrizes do SUS, o Sistema Único de Saúde. A esse respeito, ela é incorreto afirmar. Mais uma vez, nós temos que procurar aqui a resposta errada. Então, vamos ver aqui o que ele fala na letra A. Na letra A, ele fala o seguinte: devem-se organizar os serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Isso daqui a gente viu no início da nossa aula. É um princípio do SUS, então essa alternativa ela está correta. E como nós estamos procurando a alternativa errada, essa daqui não é o gabarito da nossa questão. Vamos ver a letra B. Na letra B ele fala o seguinte: deve dar ênfase na descentralização dos serviços para o município. E aqui, como a gente viu, a descentralização com ênfase na municipalização, isso é um princípio do SUS, está lá na Lei 8080, então essa alternativa também está correta e não é o nosso gabarito. Vamos procurar a alternativa errada. Vamos ver o que diz na letra C. Na letra C ele fala o seguinte: o direito à informação às pessoas assistidas sobre a saúde é um princípio do SUS. Sim, é um princípio do SUS. Qualquer pessoa que adentra a unidade de saúde, qualquer procedimento que ela venha fazer, ela tem direito sim de saber o que está sendo feito, o que ela tomou, quais foram os procedimentos que foram realizados nela, beleza? Então isso é um princípio do SUS. E na letra D ele fala o seguinte: a universalidade de acesso ela é entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Não, pessoal. Aqui o que está errado nessa questão? Eles trocaram aqui o conceito. Esse conceito não é um conceito de universalidade. Esse conceito aqui é o conceito de quê? De integralidade, que é ofertar todo o serviço, né? Entender a pessoa como um todo, né? Cada indivíduo vai chegar ali naquela unidade de saúde com a demanda, e essa demanda ela deve ser atendida por inteiro, ok? Vamos ver então o que fala aqui a nossa questão de número 5. A questão número 5 fala o seguinte: de acordo com o artigo 7º da Lei 8080, as ações e os serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Serviço Único de Saúde
são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo o princípio D. Na letra A ele fala o seguinte: a hierarquização regulada de assistência, ela é entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para todos os casos e níveis de complexidade do sistema. Errado, pessoal. Aqui, mais uma vez, foi substituído o conceito. Esse conceito aqui é um conceito de integralidade e não de hierarquização. Então, essa alternativa ela está errada. Vamos ver aqui a letra B de bola. Centralização político-administrativa. Iniciou aí o enunciado com centralização, então você já sabe que isso não é um princípio do SUS, então essa alternativa também está errada. Vamos ver o que ele fala na letra C. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Então aqui nós temos o gabarito da nossa questão número 5, letra C de casa, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Que corretíssimo aqui, então, letra C de casa. Vamos ver o que tem de errado aqui na letra D e E. Na letra D ele fala o seguinte: a integração em nível executivo das ações de saúde, assistência social, meio ambiente, saneamento básico e amparo assistencial. Integração em nível executivo, isso não é um princípio do SUS, a gente não vê isso lá nas diretrizes, nem na lei 8080, então isso daqui está errado. Vamos ver aqui o que fala na letra E. Desmembramento dos recursos financeiros, tecnológicos, isso também não é princípio do SUS, pessoal, então logo de cara a gente já vê que a alternativa E também está errada. Então, gabarito da questão número 5, letra C de casa. Vamos ver o que fala aqui na questão número 6. E na questão número 6 ele fala o seguinte, pessoal: de acordo com a Lei Orgânica da Saúde, Lei 8.080, não são considerados princípios do SUS. E na letra A ele fala o seguinte: a universalidade de acesso e integralidade de assistência. Ambos são princípios do SUS, então essa daqui não é o nosso gabarito, porque a gente está procurando a resposta aqui errada. Então vamos ver aqui na letra B. Igualdade na assistência e preservação da autonomia também são princípios do SUS, então esse não é nosso gabarito. Letra C. Participação da comunidade e direito à informação também são princípios do SUS, né? Como a gente viu lá no início da nossa aula. A letra D fala o seguinte: segmentação e focalização aos mais necessitados. Então aqui, obviamente, nosso gabarito, isso daqui não é princípio do SUS. Então aqui a gente tem o gabarito da nossa questão número 6, que é a letra D de dado. Vamos só ver o que fala aqui na letra E, só para a gente ter certeza que não tem nada de errado, né? Então, na letra E ele fala o seguinte: utilização da epidemiologia e o estabelecimento de prioridades. Aqui sim a gente tem dois princípios do SUS, né? Como a gente viu no início da nossa aula. Então, de fato, gabarito da questão número 6, letra D de dado. Vamos ver o que fala aqui a nossa questão de número 7. E na nossa questão de número 7, pessoal, aqui ela já é uma questão um pouco mais trabalhada, diferente do que a gente tem visto até agora, né? As bancas, elas estão tendo essa tendência de ter esse tipo de questão agora um pouco mais trabalhada, para a gente poder identificar dentro desse enunciado o que ele está falando ali de acordo com os princípios. Como vocês podem ver aqui nessa questão número 7, que ele fala o seguinte: Antônio tem um plano de saúde privado, benefício fornecido pela empresa na qual trabalha. A caminho do trabalho, Antônio ele é atropelado e sofre um grave acidente. Ele é resgatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é o SAMU. Ele é atendido no pronto-socorro de um hospital público mais próximo. Este atendimento é respaldado por qual princípio constitucional do SUS? Então aqui, pessoal, é mais uma questão de interpretação, né, para a gente poder entender qual princípio que está sendo trabalhado. Ele traz o seguinte aqui. Na letra A ele fala equidade, letra B integralidade, C reciprocidade, letra D universalidade e letra E ressarcimento. Então, uma dica que eu tenho para dar para vocês, pessoal, na resolução desse tipo de questão que é um pouco mais de interpretação, é primeiro, vamos eliminar aquelas respostas que são bem extremas, que a gente sabe que de fato não são princípios. E aqui a gente pode eliminar duas delas, que é a letra C, que está escrito como reciprocidade, e a letra E, que é ressarcimento. Ambos não são princípios do SUS, então logo de cara a gente já exclui eles. E daí a gente fica com 3, que é equidade, integralidade e universalidade. Então é importante que nós saibamos o que significa cada um deles. Sempre que vocês pensarem em equidade, pessoal, um exemplo bem claro de equidade acontece quando você chega no serviço de saúde.
E ali no serviço de saúde vocês vão passar por aquele processo de triagem, né? E no processo de triagem você pode pegar uma ficha verde ou azul, amarela ou vermelha. E aquelas fichas, pessoal, a coloração dela vai informar a gravidade, a urgência na necessidade daquele atendimento. Ou seja, se você chega ali naquele atendimento e você está gravemente ferido, automaticamente você vai ser atendido. Você vai passar na frente de todas aquelas pessoas que estão ali, porque o seu caso, né, precisa de um atendimento urgente. Então, isso ali é um conceito de equidade, beleza? E quando a gente fala de integralidade, pessoal, é ofertar o todo, né? Ofertar o todo para aquele indivíduo. Sempre pensar que cada indivíduo ele vai chegar ali com um problema e aquele problema ele tem que ser solucionado dentro do atendimento do SUS, independente do grau de dificuldade daquele atendimento, né? E a universalidade é o acesso universal. Então aqui quando a questão ela fala que o Antônio ele tem um plano de saúde, porém quando ele foi atropelado ele foi levado para um atendimento em uma unidade pública de saúde, a gente vê aqui sendo expressado o conceito de universalidade, ou seja, não tem uma necessidade desse indivíduo ele ter um trabalho formal ou ele ser indigente para ele poder ser atendido em uma unidade de saúde pública. Qualquer pessoa, independente da cor, raça, sexo ou mesmo orientação sexual ou ideológica, qualquer pessoa ela tem o direito de ser atendida em uma unidade de saúde pública, beleza? E vamos para a nossa última questão da noite. E a questão 8, pessoal, ela fala o seguinte: o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, ele é um conjunto contínuo e articulado de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos em todos os níveis de complexidade, que é o conceito básico do SUS, né? E daí ele fala o seguinte: qual a lei que regula as ações e serviços de saúde em todo o território nacional e estabelece, entre outras coisas, os princípios e as diretrizes do SUS? Aqui, pessoal, muito fácil nessa questão. Essa questão aqui dada, na verdade, se é uma questão dessa cair na prova, a gente já sai logo matando, porque, obviamente, que é a nossa Lei 8080, também chamada de Lei Orgânica da Saúde. Então, aqui logo de cara a gente já encontra o nosso gabarito aqui da questão número 8, que é a letra B de bola. E com isso nós chegamos ao final de mais uma aula aqui sobre legislação do SUS. Se você gostou dessa aula, já vou te pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho para sempre receber notificações e não esqueça também de curtir caso você tenha gostado da aula, beleza? Te vejo na próxima aula.